Fala galera, começando mais um vídeo aqui. Dessa vez vai ser diferente. Viagem em casal. Estamos fazendo a viagem para fazer a obra de Deus e nós vamos bater um papo aqui sobre o reino de Deus, relacionamentos, terapia, tudo que a gente tiver para agregar aqui, a gente vai estar falando. Do lado está minha esposa, minha grande rainha Elizabeth. E vamos que vamos. Bora. Como é para você fazer o reino de Deus? Me conta um pouquinho aí sobre isso. Por exemplo, eu sinto muita gratidão, muita satisfação toda vez que eu posso colaborar, que eu posso agregar para o reino de Deus. Eu fico muito feliz. Eu me sinto, de fato, tendo a missão cumprida nessa terra, todas as vezes que eu colaboro com o reino de Deus. Me conta um pouquinho aí Eu sobre isso. também partilho desse mesmo sentimento, dessa mesma frequência, né? De um coração grato. Porém, é um coração que testemunha muita bondade de Deus enquanto servimos. Porque quando servimos, a gente vê a bondade de Deus de uma forma assim muito, muito linda. E é muito bom ser útil para o reino, sabe? Ser útil para o reino de Deus, estar à disposição do reino, é o que nos move. É o combustível que a gente precisa para fazer todas as coisas, né? Então, meu coração ficou muito grato, muito feliz. E é isso, sempre à disposição do rei. O que você mais ama fazer na obra de Deus? Servir. Não tem uma causa assim específica. Claro que eu tenho mais habilidade para algumas coisas. Eu gosto muito de pregar, gosto de louvar. Porém, servir, seja na porta, lá cumprimentando os irmãos para entrar na igreja, seja na limpeza do templo, eu quero ser útil para o reino. É isso, eu quero ter utilidade para Deus, eu quero ser útil. Estar à disposição sempre, independente do ato. Eu sei que tudo que eu fizer, principalmente não só na igreja, mas até dentro da nossa casa, eu estou louvando o nome do Senhor. A partir do momento que eu cuido do nosso lar, eu cuido do meu marido, eu cuido daquilo que o Senhor nos deu, eu estou honrando e servindo ao Senhor também. Muitas pessoas acabam usando uma justificativa para não colaborar com o reino de Deus. Por exemplo, isso não é meu chamado. Tipo assim, meio que a pessoa só quer fazer algo específico É, no reino. é. Só que o reino não é sobre fazer algo específico, é sobre atender necessidades. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Ou seja, o reino de Deus é cheio de necessidades. É. Quando ele encontra um coração disponível, essas necessidades são supridas por conta do coração disponível que está ali. Independente se é algo que ele gosta ou não, se ele Uhum. tem habilidade ou não, ele está disponível para suprir aquela necessidade que o reino de Deus está tendo no momento. Aí é óbvio que tem pessoas que têm habilidade para certas coisas, aí a gente vai lá e coloca nessas pessoas para aperfeiçoar cada vez mais e edificar cada vez mais naquilo que ela tem habilidade. Mas isso não significa que ela vai ficar limitada somente naquilo que ela tem Sim. habilidade, porque o reino de Deus é cheio de necessidades. E são essas pessoas com o coração disponível que supre essas necessidades do reino. Eu acredito que essa é uma das características do coração de um servo, que é estar disponível para o reino. Uma característica linda de ser servo é que ele não depende apenas do que ele sabe. Ele faz aquilo que está disponível para fazer. Se eu sei louvar, eu também tenho as minhas mãos que podem ser instrumentos de Deus em outras coisas. Eu prego, mas eu também posso executar outras atividades. E não tem lugar melhor para desenvolver habilidades do que o reino de Deus. É o melhor lugar para você desenvolver habilidades. Eu não sou uma boa comunicadora. É o melhor lugar para desenvolver comunicação. Eu não sei fazer isso. É o melhor lugar para você aprender a fazer. É o melhor lugar para você aprender a trabalhar em grupo, em unanimidade, em comunhão com os irmãos. Ou seja, eu falo que o reino de Deus é uma escola que a gente aprende de tudo. A gente aprende, além do espiritual, a gente aprende várias demandas para viver uma vida plena e uma vida saudável com o Senhor. Então, a experiência mais surreal que você já teve com Deus. Com Deus, tem várias. Me conta a que mais te marcou. Todas elas, tipo assim, aí depende de que tipo de experiência Tipo, deseja algo ouvir. sobrenatural, que foge da ordem humana e daquilo que qualquer humano pode fazer, sabe? Ah, Uma que eu lembro aqui agora, que uma vez nós estávamos na escola,
Aí o pessoal, os irmãos de Timóteo, não estavam juntos, né? O apóstolo chamou para fazer uma reunião na sala de aula. Naquele momento, teve a reunião, aconteceu e tal. Aí depois da reunião, chamou todos para orar, né? Todos levantaram, ficaram orando. Aí eu só lembro do apóstolo mirando o dedo para mim. Aí naquele momento parece que eu saí ali da sala, sabe? Parece que foi arrebatado ali, não estava ali naquela sala, estava num lugar com muita luz. E aí naquele momento o meu coração encheu de temor, eu fiquei com medo. E aí eu caí no chão, eu lembro de eu ter caído, e aí eu fiquei com medo do lugar, tipo, eu queria sair dali, entendeu? Tipo, era uma presença assim tão poderosa, tão majestosa que eu tava ficando com muito medo. E eu tava querendo sair daquele momento, daquele lugar, daquela experiência. Aham. E aí, tipo, era algo para desfrutar, né? Mas foi tão poderoso, tão majestoso que o sentimento era de medo, de temor. Aham, sim. E aí, é como se eu não estivesse naquele lugar, na sala de aula. Aham. Tão, assim, sobrenatural que foi. Bom, Eu sei. eu foi uma das primeiras que eu tive essa experiência com Deus. Lá na igreja, né, tava tendo campanha de oração por um tempo na meia-noite. E aí eu fui praticamente fui em todas as orações. E aí, faltando um dia antes de acabar a campanha, eram umas 6, 7 horas da noite, eu estava indo lá para casa dos meus pais, né? E quando eu estava no meio do caminho, e eu estava buscando muito por dons espirituais, pela presença do Espírito Santo. Nessa época eu já era batizada pelo Espírito Santo, já tinha recebido essa graça, porém eu estava querendo mais, buscando mais de Deus, orando, buscando mais a presença do Senhor. E aí eu estava andando no meio da rua com minha prima Flávia, eu acho que ela nem lembra, mas eu não contei para ninguém. Enquanto eu estava chegando na esquina de casa, eu olhei para trás, que um colega nosso chamou, sabe, gritou. Eu olhei para trás, mas no que eu olhei para frente, parecia que o tempo parou. Eu entendo que parece que foi fração de, sabe, menos segundos. Porém, foi tempo suficiente para que eu pudesse ver, admirar e perceber todos os detalhes. Eu olhei assim e parece que o tempo parou e eu via vestes brancas, mas eram brancas assim reluzentes. Só que eu não conseguia ver o corpo, sabe? Tinha alguém vestindo as vestes brancas, só que eu não conseguia ver o rosto, não conseguia ver as mãos, não conseguia ver os. Eu olhava para os pés, eu não conseguia ver os pés, mas era muita luz. Era muita luz, muita luz. E eu olhei, admirei, eu senti o temor junto com a graça, sabe? Quando você sente temor e sente graça. Porém, quando eu voltei em si, e voltei, tipo assim, percebi que eu estava no meio da rua, eu fiquei um pouco com medo. Mas não é aquele medo, é tipo aquele temor que recai, sabe? Minhas pernas ficou bamba, meu coração todo saiu pela boca. E eu cheguei em casa, tipo assim, extasiada, maravilhada, porém parecia que meu corpo físico, o humano, sabe? Teve contato, viu algo que foge totalmente da ordem. E para mim foi extraordinário, foi muito incrível e me edificou muito. Me edificou muito mesmo. Conta aí pra gente qual foi a experiência com Deus que você já teve, que te impactou. Qual foi o momento que você, tipo, aqueceu seu coração, te motivou, te instigou em querer almas pro reino de Deus, sabe? Ter esse anseio por vidas. Inclusive, nesses últimos dias, Deus ele tem tocado muito no meu coração sobre almas. Esses últimos dias, Deus ele tem tocado muito no meu coração e eu estou com um sentimento de que eu não estou com paixão por almas o suficiente. E isso tem quebrado muito meu coração, constrangido muito meu coração, inclusive. E agora eu estou me movendo, buscando me mover mais para ser mais apaixonado por almas, ser mais apaixonado por vidas. Teve uma mensagem uma vez que eu liberei na igreja sobre passar o bastão. Hoje eu sou fruto de uma pessoa que lançou uma semente no meu coração.
por conta dessa pessoa que lançou a semente no meu coração, é que hoje eu sirvo Jesus, é que eu sou entregue a Jesus, e não tem nada mais maravilhoso do que isso. Se não existir pessoas que lançam sementes, a semente do evangelho, não vai existir pessoas que vão testemunhar o que eu estou testemunhando, por exemplo. Então, chegou um período da minha jornada cristã, minha caminhada, que eu entendi que o evangelho não é só para mim, é para ser compartilhado. Toda pessoa que experimentou a profundeza do evangelho, ele sente um desejo ardente de compartilhar esse mesmo evangelho. Se você quer saber se essa pessoa é profunda no evangelho, vê o quanto de fome e sede ele tem de compartilhar esse evangelho, de ver outras pessoas salvas, de ver almas se rendendo a Jesus. Quanto mais desejo ele tem, isso significa que mais profundo ele é no evangelho. Porque o evangelho gera isso na gente. Gera desejo por compartilhar, desejo de ver almas se rendendo. Isso é muito profundo. Nessa mesma época que eu tive essa experiência com o Senhor, eu comecei, junto com mais duas amigas, a gente começou a fazer o culto no lar. Porque eu sempre tive essa cultura do culto no lar. E aí a gente começou a fazer juntas, nós três, adolescentes, no auge da nossa adolescência, todo dia 2h30 da tarde. E aí a gente escalava o culto, sabe? Um dia uma pregava, outro dia uma louvava, outro dia orava, e aí ia escalando. E quando a gente fala sobre frutos, depósito de oração, né? Esses frutos que a gente colhe depois de muitos anos, isso é muito real. Porque eu creio firmemente que tem muitas coisas que hoje eu provo do Senhor, que foi fruto da oração dentro do meu quarto. Quando a gente reuniu para fazer aquela igreja dentro de casa, sabe? Aquele culto no lar, aquele culto doméstico, nos edificou naquele tempo, e eu creio que não só eu, mas elas também devem colher o fruto dessa edificação através da palavra hoje nas nossas vidas. E foi muito, muito lindo, porque resgata muito o que a gente falou no início, que o melhor lugar para desenvolver habilidades, para desenvolver coisas, é o reino de Deus. E eu sei que hoje nós colhemos frutos e aprimoramento de habilidades pela entrega que a gente fez no Senhor, no nosso secreto, dentro da nossa casa.